Aleluia. Meus irmãos, cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres com Deus? Queridos, vamos para a lição de hoje? Pode se sentar, pode se sentar. Como já bem disse nosso presidente, sobre o tema que nós vamos abordar aqui, alguns tópicos, inclusive ele já apresentou de caráter introdutório, e vai caber a nós o processo do desenvolvimento. A lição é séria, o tema, como sempre, é atual. Não existe esse versículo bíblico que diz que a palavra de Deus se renova toda manhã. A palavra de Deus não se renova toda manhã. A palavra de Deus constantemente é atual, e é por isso que nós precisamos abordar alguns tópicos aqui, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, ou a lição de Escola Bíblica Dominical, né? A lição de número 12, Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo de número 43. Ezequiel capítulo 11, eu vou usar muito o recurso da mídia hoje. Ezequiel capítulo 11, verso 22 e 23, a Bíblia vai dizer exatamente assim: Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhava, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Verso 23, por favor. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Eu quero pedir para a mídia também colocar Ezequiel capítulo 11, verso 22 e verso 23. Ezequiel capítulo 11, verso 22 e 23, foi o texto que eu li, desculpe. Ezequiel capítulo 9, verso 1. Ezequiel capítulo 9, verso 1 diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Farei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Agora Ezequiel capítulo 10, verso 18 e verso 19. Ezequiel capítulo 10, verso 18 diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Verso 19: E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E a roda os acompanhavam e passavam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Esses textos são difíceis, praticamente eu não entendi nada, mas a bem da verdade, o que você quis mostrar com esses textos? Primeiro, nós vamos perceber que Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo de número 11, todos esses são textos que a bem da verdade vão tratar do mesmo assunto. Qual? A retirada da glória de Deus dentro do contexto da nação de Israel. No capítulo de número 9, você vai perceber que nós temos justamente a glória de Deus sendo retirada do propiciatório. E o que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa da caixa. Por que caixa? Porque era a forma de uma caixa chamada Aron Kodesh, ou arca sagrada, ou arca da aliança. Era uma tampa que ela estava simbolizando, era a caixa que estava simbolizando a presença de Deus, e essa tampa estava basicamente sobre a superfície de dois querubins, né? Dois querubins, os irmãos sabem que estamos falando de anjo, e baseado nos textos bíblicos, é sobre esses querubins que a Shekinah, que a glória de Deus viria. Ezequiel capítulo 9, no capítulo de número 10, Ezequiel relata dizendo que viu a glória de Deus se esvaindo da tampa do propiciatório, e no capítulo 11, no verso 22 e verso 23, Ezequiel relata dizendo que viu a glória do Senhor se esvaindo justamente da cidade. Então, qual é a lição que primeiro Ezequiel vai querer nos mostrar? Que a glória de Deus estava saindo não de uma única vez. A glória de Deus estava saindo de pouco a pouco da cidade, dos corações, do átrio, do Santo dos Santos, né? O templo era basicamente dividido em 3 partes, e nós temos justamente a presença de Deus se esvaindo de pouco a pouco,
e você vai perceber que essa é uma doutrina constantemente apresentada pelas Escrituras, o fato de Deus não se retirar de uma única feita, o fato de Deus ir se retirando de pouco a pouco, de pouco a pouco. E antes de mais nada, o tema da nossa lição vai tratar sobre as visões do afastamento, como de fato, e o que levou a glória de Deus se afastar, e o que levou a glória de Deus retornar. Starley, por que é importante apresentar esse texto de Ezequiel? Que Ezequiel não apenas vai narrar sobre a saída quanto o retorno, quanto os princípios que levaram tanto a saída quanto o retorno da glória de Deus. E nós vamos perceber que todos os princípios estabelecidos por Ezequiel são princípios embasados no Novo Testamento, o que vai se constituir basicamente uma doutrina bíblica, e nesse caso, quais serão as lições que fica para nós enquanto igreja? Não abrirmos mãos do princípio que faz com que Deus esteja no nosso meio, porque se caso descumprirmos, nós vamos perceber que podemos perder a presença de Deus. É aquilo que eu costumo dizer, para a sociologia, igreja não é nada mais, nada menos que uma instituição social, assim como a escola, assim como a família, enfim. E o que caracteriza a igreja por ser diferente? É pelo fato da glória e da presença de Deus estar na igreja. Caso a igreja não tenha a presença nem a glória de Deus, não passamos nada mais, nada menos do que uma instituição social. Essa que é a verdade. Pode ter de tudo, pode basicamente trazer quem queira, mas o que não pode ficar dentro, o que não podemos abrir mão é a presença de Deus na igreja, é a presença do Espírito Santo, que, a bem da verdade, a gente sabe que estamos aqui, mas a obra os homens não fazem, regeneração os homens não fazem, santificação os homens não fazem, salvação os homens não fazem, regeneração, santificação, libertação, isso tudo é uma obra feita como resultado da presença de Deus. Amém? E eu acredito que a presença de Deus está aqui nessa manhã. Quantos creem? Que bom. Tópico de número 1, a glória de Deus. Vamos definir então o que se é a glória de Deus, porque assim vai ficar mais fácil nós compreendermos. Diz assim: antes de refletirmos sobre as visões de Ezequiel, do afastamento e retorno da glória de Deus em relação ao templo em Jerusalém, no presente tópico abordaremos alguns significados da expressão glória no hebraico e grego, e glória de Deus revelada em sua natureza e revelada em Jesus Cristo. Aí no tópico 1, diz assim, a definição de glória. Glória, alguns significados da expressão. Conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, o dicionário de James Strong, Vine e outros, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Assim, o contexto no qual a palavra está sendo usada é que determina a ideia que se deseja passar. Então, como é que a Bíblia vai tratar com a expressão glória? A Bíblia vai ter alguns sinônimos interessantes. Aí, após o ponto final, vai apresentar o primeiro. Pois pode estar se referindo a seres humanos. Aí nós temos a passagem bíblica de Gênesis capítulo 45, verso 13, quando os irmãos vão se lembrar não de José do Egito, mas José no Egito, e o texto vai dizer que de fato Deus cumpriu a promessa que ia exaltá-lo perante os seus irmãos, e ali nós temos algo milagroso da parte de Deus, Deus fazendo. O cargo de governador não existia no Egito, mas nós temos Deus criando um cargo, pastor Edson, para cumprir justamente a promessa que ele fez. Após o cumprimento dessa promessa, nós vamos perceber que algo vai acontecer. Ele vai dar o relatório do que Deus fez por ele, isso José, dando relatório de como Deus o exaltou, de como Deus de fato cumpriu a promessa, e ele vai usar a expressão glória, e a palavra aqui no original é uma referência às pessoas que Deus colocou para ajudá-lo a servir, inclusive a tirar a nação do Egito daquela situação caótica que se teve naquela crise do mundo antigo. Então, como é que a Bíblia vai apresentar a expressão glória? Segundo Gênesis capítulo 45, verso 13, é pela quantidade de seres humanos que Deus tinha colocado José para liderar. E aqui o pastor Antônio Peperaio, ele fala algo que eu nunca vou abrir mão,
ele diz assim: o que seria de nós líderes, de nós pastores, se não tivesse o povo? Você vai perceber que Jesus, mesmo podendo tudo, ele abriu mão do seu poder e convocou 12 apóstolos, homens fracos, fragilizados, os treinou, os capacitou para que pregassem justamente o cristianismo. Por quê? Porque as pessoas que Deus colocou para nós liderarmos é uma forma da glória de Deus chegar até nós. Essa é a primeira ideia. Então não se esqueça, se porventura Deus te deu o privilégio de coordenar, de liderar, trate as pessoas que Deus colocou como resultado e manifestação da glória de Deus. Afinal de contas, nós costumamos dizer que uma andorinha só não faz verão. Se Jesus convocou 12 apóstolos, mais lá na frente 70, e o cristianismo ele é estabelecido justamente pela quantidade de pessoas, nós não podemos nos esquecer que líder e nem homem e mulher algum faz as coisas sozinho. É Deus manifestando a sua glória através das pessoas que de fato Ele nos colocou para liderarmos. Amém? Não abra a boca para dizer que você não dependa de ninguém, porque inclusive a roupa que você está usando provavelmente não foi você que fez. Então nós dependemos uns dos outros, querendo ou não, acreditando ou não, nós dependemos uns dos outros. Amém? Segundo sinônimo vai ser justamente a riqueza material. Esther capítulo 5, verso 11, nós temos a palavra glória sendo utilizada como sinônimo e riqueza de bens materiais, principalmente isso na perspectiva do Antigo Testamento. Um dos sinônimos dentro do qual se reconhecia a glória de Deus na vida da pessoa era o fato de uma grande prosperidade financeira. Eu recentemente disse em uma das nossas igrejas que a Bíblia tem 500 versículos sobre oração, a Bíblia tem quase 500 versículos sobre a fé, mas a Bíblia tem exatos 2.350 versículos que vão falar sobre dinheiro, sobre posse, sobre administração. Creia você ou não, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu, mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno, mostrando que de fato é um tema sério. Muito embora, eu me lembro de uma certa feita, eu pregando aqui numa das nossas noites Peniel, e eu comentando justamente o fato de Deus, no diálogo com o segundo ser mais poderoso que existe, que de fato é Satanás. Não tenha dúvida disso. A Bíblia lá em Apocalipse vai classificá-lo como dragão, devido à agilidade, sagacidade ou força. Acreditando ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz, Satanás é sagaz. E o que vai acontecer é o seguinte: quando Deus pergunta de onde vem Satanás, Satanás dá a resposta dizendo que ele vem de rodear a terra, ele vem de passear por ela. É esse verbo que me impressiona, porque ninguém passeia cabisbaixo, ninguém passeia triste, todo mundo passeia alegre, feliz. Esse é Satanás. Quando João escreve dizendo que o mundo já é do maligno, na gramática grega remete à tese de que o sistema mundano já está de fato no colo de Satanás. O que acontece? Simples. Deus vai perguntar que se enquanto ele estava rodeando a terra e passeando por ela, ele já tinha percebido o servo dele, Jó. Então qual que é a primeira lição? Nós temos no texto, não é Jó dizendo que conhece a Deus, nós temos Deus dizendo que conhece a Jó. Que a pergunta não é o quanto nós conhecemos de Deus, a pergunta é se de fato Deus nos conhece e qual o testemunho que Ele dá de nós. E uma segunda consideração é, mesmo a Bíblia dizendo em Jó capítulo 1, verso 3, sobre as riquezas de Jó, a estrutura financeira de Jó, os camelos de Jó, os bois de Jó, os jumentos de Jó, enfim, a Bíblia dando testemunho de tudo isso, nós não temos Deus dando testemunho das riquezas de Jó, da estrutura financeira de Jó, das fazendas de Jó e quanto Jó tinha na conta para Satanás. E a pergunta é, por quê? Resposta, porque parece heresia o que eu vou falar, mas não é. Mas o que nós temos simplesmente é Deus mostrando que essas coisas não impressionam o soberano. Essas coisas impressionam o homem. O homem fica impressionado pelo ano do seu carro, pelo valor da quantidade que você possa ter no banco, pela autoridade que você usufrui dos homens, mas para Deus nós temos Ele mostrando o que Ele observa. Ele diz para Satanás: Jó é reto, Jó teme o meu nome e Jó é um homem íntegro, justo e se desvia do mal. Mostrando o quê?
mostrando que quando Deus abençoa, de fato Ele tem interesse em prosperar, mas nós não podemos colocar o nosso coração na prosperidade financeira. Nós temos ainda um terceiro significado a respeito de glória, que é justamente o texto que nós trataremos hoje, que é Ezequiel capítulo 1, verso 28, quantos outros textos, nós temos justamente a expressão glória sendo utilizada como expressão da presença e do caráter de Deus. E aqui eu já vou adiantar algo que o pastor Abinai falou, é um atributo que Deus porta. Por exemplo, eu já disse aqui, vou voltar a repetir, a expressão atributo, ela vai se dividir em dois tópicos, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não entregou a Adão, consequentemente não entregou para ninguém que está aqui. E atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus porta e Deus entregou a Adão e consequentemente entregou para nós. O que Deus não entregou? Nós temos Deus não entregando para Adão a eternidade. Eternidade é um atributo que só pertence a Deus. Nós temos Deus não entregando para Adão todo o poder. Todo o poder é um atributo que pertence unicamente a Deus. E Deus não confiou e não entregou, não comunicou para Adão a sua glória. Inclusive, Isaías vai dizer, salvo engano, que Deus não reparte a glória dele com ninguém. Então, a glória de Deus, o que ela é? Ela é um atributo incomunicável. Deus não reparte a sua glória com ninguém, e o único que tentou querer parecer-se com Deus, hoje, ele é o principal adversário, que justamente é o próprio Satanás. Então nós vamos ver isso estampado nas páginas da Bíblia, que a glória de Deus não reparte com ninguém. Starley, por que Deus não faz isso? Começando pelo significado. A expressão glória, hebraico kavod ha-Hashem, que justamente é a manifestação intrínseca do caráter de Deus, na expressão grega doxos totel, que é glória de Deus, nós vamos perceber que é um atributo que só pertence a Ele. Qual é o significado da expressão glória? Significa peso. Então, toda vez que nós utilizamos a expressão glória de Deus, significa que é o peso, o famoso peso da glória de Deus. Agora, olhe bem para cá no que eu vou lhe explicar. Tenta imaginar que se eu tivesse força de pegar, por exemplo, um bitrem, e lá de cima eu jogar em cima de você. O que sobraria? Por que eu estou dizendo isso? Para certificar a você de que a glória de Deus pesa mais do que um bitrem. Irmãos, uma certa feita Jesus estava perante o imperador romano e observe o que ele vai perguntar. Ele pergunta assim: se o meu reino fosse daqui, eu não poderia rogar e o meu exército não viria me defender? Tem um texto da Bíblia que vai falar que um anjo, e a A é minúsculo, não é A maiúsculo, não é teofania. Nós temos um anjo ceifando a vida de 185 mil soldados. Um anjo. Num abrir e piscar de olhos, um anjo ceifou a vida de 185 mil soldados. Imagina quando Jesus utiliza essa expressão, levantando a hipótese dele rogar 72 legiões, 72 legiões, é isso mesmo? Quanto? Não entendi. Mas lá ele vai dar um número. E a grande questão é que se você transliterar o número, você vai perceber que o quê? Estamos falando de 72 mil anjos na terra. A pergunta aqui, o que isso iria acontecer? O que eu também estou querendo te dizer é que Isaías capítulo 6, quando a Bíblia vai narrar justamente que os anjos simplesmente pegam as suas asas e tampam os seus olhos, significa que nem os anjos olham aquele que está sentado no trono nos olhos. A pergunta que eu quero lhe fazer é: será que nós suportaríamos a glória de Deus como de fato ela é?
Porque um homem no Antigo Testamento que teve contato com Deus, quando ele desceu do monte, as pessoas não suportavam olhar dentro dos olhos dele. Então, o que eu estou querendo te dizer é que a glória de Deus é a expressão máxima do seu poder, e Deus diz que essa glória, esse poder, Ele não repartiu, Ele nem reparte, e nem vai repartir com ninguém. É Ele. Então, é importante nós relembrarmos de que nós podemos abrir mão de tudo, só não podemos abrir mão da glória de Deus. Nós vamos percebendo, principalmente nós que somos pentecostais, eu vou observando, lendo algumas obras literárias, sobre como a glória de Deus se manifestava em alguns cultos antigos e quão é necessário nós não abrirmos mão dela. Há relatos que vão dizer que cultos aqui no norte e nordeste do país, há relatos de pessoas que caminharam 14 quilômetros para assistir um culto. E as experiências são subjetivas, né? Você não vai conseguir provar nem que existe e nem que não existe. Como nós cristãos temos a Bíblia como palavra de Deus, então tudo aquilo que não fere a doutrina bíblica e justamente a glória de Deus, então nós acreditamos que exista. Mas há relatos de cristãos que disseram que caminharam 14 quilômetros e chegaram lá na igreja, disseram que de fato viu cristãos flutuando na glória de Deus. Você vai perceber que, é por isso que eu gosto de citar muito essa mulher, a MC Person, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Numa época em que a mulher não votava nos Estados Unidos, ela construiu uma igreja desse tamanho, inclusive desse tamanho mesmo, e as pessoas vão dizer que não suportavam chegar nas quadras da igreja em pé. Ela colocava obreiros e pastores justamente nas quadras da igreja porque as pessoas não suportavam vir em pé. E o jornal The New York Times, por muitas das vezes, estampou os feitos que Deus fazia e como Deus dividia, e como Deus, presenteava aquelas pessoas oprimidas por demônios com a presença dele. Restauração, cura divina, milagre, e tudo aquilo que o pentecostalismo fez do ano de 1911 até o ano de 1970. O que é isso, Stalin? É a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, da Shekinah de Deus. É Deus pesando a sua presença. A diferença é que, porventura, utilizando o exemplo da bitrem, se ela fosse te matar, a glória de Deus não, ela te restaura, ela nos restaura, ela nos presenteia. E onde o reino de Deus chega, nós sabemos que de fato coisas excelentes vão acontecer. Tópico de número 2, por favor, vamos lá? A glória de Deus revelada em sua natureza. Diz assim: após ter a garantia de que teria a presença divina, Moisés pediu para ver a glória de Deus. A resposta de Deus faz referência à bondade. É importante você compreender isso. A glória de Deus, ela faz referência à sua bondade, ela faz referência à sua misericórdia, e ela vai fazer referência ao seu compadecimento. Vide que quando o Senhor Deus se manifestou, há referências a nome e novamente a virtudes acima. Ou seja, como escreveu Tony Evans, a glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, do seu caráter e da sua perfeição. Falando de outra maneira, nosso Deus, por natureza, o nosso Deus, ele é glorioso. Então, se eu perguntasse para você, imagine só que nós estivéssemos numa sessão de aconselhamento cristão, e eu entregasse para você uma folha branca juntamente com uma caneta, e eu pedisse para você escrever qual foi o dia que Deus manifestou a glória dele a você, o que você escreveria no papel? Qual foi o culto que de fato você, com uma perspectiva empírica, você experimentou a presença de Deus? E o engraçado, que nós não podemos nos esquecer, que principalmente nós pentecostais já temos essa ideia, de que quando Deus manifesta a sua glória, será apenas com batismo com o Espírito Santo, com cura divina. Não, Deus manifesta a sua glória para cumprir o seu propósito. No caso, no exemplo do anjo que eu citei, foi para proteger o povo dele. Foi justamente para responder o pedido feito por alguém que clamava e se entregou a ele. Por quê?
porque milagres, sinais e prodígios são manifestações da glória de Deus. E certamente todos os irmãos que estão aqui hoje já viveram um milagre, já viu Deus realizar um sinal ou um prodígio em favor, até mesmo na resposta de uma oração. A prova disso somos nós. A prova disso somos nós. A glória de Deus, como seus atributos, de fato está estampada em Isaías capítulo 43, verso 7. Dr. Wayne Grudem vai também transliterar a expressão glória como honra. Coloque a mídia, por favor, Isaías capítulo 43, verso 7. Vamos ver como é que está a tradução da mídia, para saber se tem aquela expressão que eu quero utilizar. Isaías capítulo 43, o versículo de número 7, diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e que os criei para a minha glória. Aí, nesse caso, glória representa honra. Eu os formei, sim, eu os fiz. Quer dizer que Deus explicando qual foi o propósito que Ele criou eu e criou você, para a minha glória. O que isso representa? Significa que Deus nos criou, a gente fala tanta expressão propósito, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Isaías capítulo 43, verso 7 responde: Deus nos criou para que de fato sejamos um ser que de fato vá honrar para o louvor e para a glória do seu nome. Amém? Esse não é um atributo divino como o outro. E aqui eu preciso relembrar isso para você. A glória de Deus, ele não é um atributo como é o atributo da eternidade, da onipotência, da onipresença. Ele é um atributo, passa a ser diferente. Porque a glória de Deus, ela resulta da presença por onde de Deus passou. Eu vou tentar explicar, porque no caso aqui, existe algo sério demais. Alguns hebraístas vão apresentar dois termos para a expressão glória. Um é kavod e o outro é shekinah. Kavod seria o resultado de por onde Deus passava. Vou dar-lhe um exemplo. Vou tentar usar isso aqui num exemplo bem mais claro. Deixa eu ver. Eu vou dar um outro exemplo aqui que eu lembrei. Eu acho que com esse exemplo aqui todo mundo vai compreender com muito mais facilidade. Alguns dos irmãos aqui já tiveram experiência de representar alguns dos nossos líderes. Já? Pastor Laudemir, pastor Lucas já representou por diversas vezes o nosso pastor presidente. E a pergunta é, quando o pastor Lucas vem aqui representar o pastor Abinai, a pergunta é o pastor Abinai? Sim ou não? Não. Está representando ele? Sim ou não? Então, é como se fosse ele. O que eu estou querendo dizer é que isso seria kavod. Seria justamente Deus manifestar a sua glória através de pessoas. Deus manifestar a sua glória através de pessoas. Isso seria kavod. E o que seria shekinah? Shekinah seria se o próprio pastor Abinai estivesse aqui. Pronto, acho que esse exemplo deu certinho. Shekinah seria se o próprio pastor Abinai estivesse aqui. O que eu estou querendo dizer para você? A palavra glória, utilizada como shekinah, vai aparecer justamente na inauguração do templo de Salomão, que a Bíblia vai dizer que os sacerdotes não suportaram ficar de pé e vieram ao chão. Ninguém deu conta de ficar de pé perante a presença de Deus. Isso é o que, Starley? Isso não é nada mais e nada menos da diferença de kavod para shekinah. Moisés trouxe a glória de Deus estampada no rosto e o povo não aguentou olhar nos olhos. Imagine se o próprio Deus tivesse descido do monte e fosse conversar com as pessoas. Para os irmãos compreender que na perspectiva do Antigo Testamento, toda vez que Deus descia, ele fazia monte tremer e terra fumegar. Monte tremer e terra fumegar. Imagine isso. Imagine só você sendo qualquer uma daquelas figuras ou personagens do Antigo Testamento, você vendo Deus falar com o povo e de fato a glória de Deus fazer as estruturas do monte tremer, irmãos. Como é que seria isso? Então o que eu estou querendo dizer para você? O homem, é claro, não era possível, né, pastor Samuel, ter contato direto com Deus. Então o que Deus resolveu fazer? Ele nos revelou a sua glória. É o tópico de número 1:3. Vamos lá? Como é que a glória de Deus foi revelada? Tópico de número 1:3 diz assim: o verbo, a palavra, o Filho unigênito,
tornou-se carne, ser humano, e habitou, tabernaculou e viveu, morreu entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Olhe bem para mim. O que eu vou falar para você, você vai precisar compreender, com muita seriedade. O nascimento virginal de Cristo, porque, irmãos, ele é aquele mesmo de Apocalipse que um dia eu preguei aqui. Ele é aquele mesmo que está sentado no trono, sendo adorado por 24 anciãos, que na frente do seu trono tem 4 seres viventes. Ele é aquele mesmo. Em Filipenses capítulo de número 2, você vai perceber que a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele veio à terra. Então vou começar a primeira pergunta. Deus não poderia ter vindo à terra, com 30 anos de idade, ter cumprido o seu ministério com 33 e ter retornado para o céu? Sim ou não? Poderia. Os irmãos estão compreendendo? Que bom. Agora, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu nascer como um ser humano normal. Agora eu vou fazer perguntinhas básicas, retóricas. Deus sabe andar? Sabe. Deus sabe falar? Sabe. Só que ele humilhou-se a tal ponto, que ele veio à terra através de um nascimento, e ele mesmo sendo o Criador, ele permitiu a sua criatura o ensiná-lo a falar. Ele mesmo sabendo tudo, ele permitiu a sua criatura o ensiná-lo a andar. E qual é o nome disso? Isso se chama humildade. Uma certa feita me perguntaram: Starley, o que é humildade? Perguntaram em um podcast. Resposta: humildade é saber que pode e agir como se não pudesse, é saber que faz e muitas das vezes agir como se não fizesse. Deus sabia que pode andar, mas foi tão humilde que permitiu a sua criatura o ensinar a andar. Ele mesmo, sabendo falar, ele humilhou-se a tal ponto que ele permitiu a sua criatura achar que o poderia ensiná-lo a falar. Agora você quer ver o que impressiona? Se você pegar nas páginas do Antigo Testamento, você praticamente não vai ver manifestações de demônios. Raramente você vai ver, salvo engano, em 2, 3 passagens bíblicas. Só que no Novo Testamento você vai ver manifestações de demônio constantemente. Perguntinha básica: qual a diferença das páginas do Primeiro Testamento para as páginas do Novo Testamento? Só existe uma resposta. Porque no Novo Testamento o próprio Deus está caminhando na terra. Você lembra de que quando ele foi para a terra de Gadara, quando a legião de demônios assumiu o corpo daquele jovem, você se lembra qual foi o verbo na interrogação que os demônios fizeram ao Messias? Quando perguntaram assim: viestes-nos, quem lembra do verbo? O pastor Lucas respondeu: viestes-nos atormentar. Sabe o que impressiona? Sabe o que a presença de Deus estava fazendo? A presença de Deus aqui na terra estava fazendo com os demônios? Estavam atormentando-os. Porque quando a luz chega, as trevas, vazam. Starley, o que é isso? Nele, pastora Gisele, nós vimos os olhos de Deus, os pés de Deus, as mãos de Deus, pois ele é a expressão exata do Deus que estava sentado no trono. Ele é Deus. Ele abriu mão da sua glória e caminhou entre nós. Starley, o que ele fez? Então, sabe a nossa sentença que ia direto para o inferno? A nossa ficha? Ele rasgou e pegou os pedaços e cravou lá na cruz do Calvário. A partir de agora, todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor vão para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Tópico de número 2, por favor. As abominações que estavam no templo. Vamos para o tópico de número 2, 1? O que estava acontecendo para a glória de Deus se esvair lá do templo?
Tópico 2.1 vai dizer o primeiro problema: ídolos e criatura acima do Criador. Esse é o primeiro problema. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo, e ele vê a imagem dos ciúmes. Olhe bem para mim. Essa imagem dos ciúmes, descrita em Ezequiel capítulo 8, verso 3 e verso 5, não era nada mais, nada menos do que uma divindade, eu vou resumir, um demônio que estava justamente inserido dentro do templo de Jerusalém. E você sabe que quando Deus ele não trata nas causas, ele não trata nas consequências, ele trata nas causas. Então ele revelou a Ezequiel qual era um dos problemas que ele estava se afastando da glória. Por quê? Porque ele estava afastando-se dentro do templo de Jerusalém. Por quê? Porque dentro do templo de Jerusalém estavam se achando pedaços de madeira, estavam achando pedaços, estátuas de divindades que eram demônios estabelecidas dentro do templo de Jerusalém. Apesar de ter sido removida, parece-me que essa imagem voltou, não é? E foi destruída por Josias e outra foi construída. Aí, além de imagem, além dessas estatuetas, Deus revelou para Ezequiel que dentro do templo existia pinturas de répteis, animais em lugares escondidos no templo, e todos esses répteis e esses animais, de fato, escondidos dentro do templo, que está em Ezequiel capítulo 8, do verso 6 ao 12, você vai encontrar essa referência, eram justamente referências a outras divindades, só que detalhe, irmãos, pintada dentro do templo de Jerusalém. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em São Paulo pregar, eu tinha 16 anos de idade. E ali eu vi o que fazia tempo que eu não via. Eu vi uma igreja experimentando um despertamento espiritual, pastor Edson, que até então eu nunca tinha visto. Eu vi o culto acabar às 9 horas da noite, os crentes não suportarem voltar para casa, voltar para dentro da igreja, orarem a noite toda, no dia seguinte todo mundo trabalhar como se nada tivesse acontecido. Salvação de almas e tal. E eu pensei comigo, meu Deus, que igreja é essa? Só que ao mesmo tempo, o pastor no domingo à noite diz que Deus revelou para ele um caixão dentro da igreja, e ele diz que um ministro de Deus, um anjo, o ordenou abrir o caixão. Quando ele abriu o caixão, ele disse que percebeu a quantidade de sujeira que estava dentro da igreja. Eu pensei logo assim comigo, rapaz, se essa igreja passando por tudo isso, ainda está assim, Deus tem misericórdia da minha alma. E o engraçado é que por que eu estou lhe dizendo isso? Porque os objetos que, segundo ele, na revelação que Deus lhe deu, eram muito semelhantes a coisas que nos afastam da glória de Deus. Existe uma obra literária, eu recentemente falei para um meu terapeuta. Eu ainda não tive ousadia para lê-lo, eu só li um capítulo e fechei o livro. R.W. Samba, que foi um dos evangelistas mais usados por Deus há 2 séculos atrás, no século passado. E ele comentou, ele era pastor de uma igreja, ele toda hora estava perguntando para Deus, Senhor, por que é que na minha igreja não acontece milagre? Essa é uma boa pergunta. Por que é que na minha igreja não acontece milagre? Então ele disse que entrava para dentro do quarto, orava, jejuava, e ele comenta que, uma certa feita, mesmo a esposa fazendo almoço, ele disse que abriu mão da vontade de comer, não entregou o jejum, disse que ficou dentro do quarto por dias. E ele disse que percebeu que uma luz entrou para dentro do quarto, ele se sentiu uma pedra pequena e a luz, a poderosa montanha. Ele disse que a luz falou para ele desse jeito, eu vou te revelar o que está entre você e a minha glória. E ali, ele pega uma caneta, um pedaço de papelão, que era a caixa de sapato do seu filho, e escreve 14 itens que estavam entre ele e a glória de Deus. E aí que ele ganhou uma nova missão, eliminar todos os 14 itens da lista. 2 ele não fala, e os outros 12 é o tema do livro. O primeiro é de arrancar pica-pau do oco. Então a pergunta é, Deus mudou? Resposta, não. Quem mudou? Nós. Simples assim. Simples assim. O evangelista Antônio Sérgio estava falando, nós vamos para o culto, pensando nisso, pensando naquilo, pensando nisso, e a glória de Deus. Então nós vamos perceber que, de fato, Deus justamente revela isso para o profeta Ezequiel. Então nós temos justamente ídolos dentro do templo, pessoas que de fato professavam a fé em Yahvé, o Deus dos judeus, que basicamente hoje é Cristo. Nós vamos perceber que tudo isso
Deus revelou ao profeta Ezequiel. Esses foram os motivos que afastaram a glória de Deus. É por isso que Ezequiel relata isso com tanta veemência. Depois, nós vamos perceber uma outra coisa no tópico 2:2, que foi o outro motivo pelo qual a glória de Deus se afastou de dentro do templo. Leia comigo o tópico de número 2:2. Diz assim: interesse pessoal e material acima de tudo. Diz assim: a seguir, o profeta é levado para ver mulheres no templo. Engraçado isso aqui. Deus dá uma revelação para Ezequiel. E essa revelação dada a Ezequiel, Deus leva Ezequiel dentro do templo, e ele vê as irmãs do templo chorando por uma divindade que era a deusa da fertilidade, inclusive da época. Irmãos, algumas coisas me chocaram enquanto eu era aluno aqui da gloriosa FACEB. Mas poucas coisas me chocaram tanto quanto uma estatística apresentada pelo professor Natanael sobre a quantidade de cristãos que, na hora que descobriam um câncer na família, uma enfermidade incurável, cristãos, adeptos de igreja evangélica, que na época iam lá no João de Deus rogar um milagre e uma cura. Quando falaram isso, foram duas estatísticas que ele mostraram. Uma foi essa, de pessoas, e talvez isso assuste você, na época também me assustou, mas eu preciso te relembrar que cristão que frequenta a escola bíblica dominical tem que entender que depois que Judas traiu Jesus, você não pode se assustar com mais nada. Recentemente eu estava no almoço, pastor Samuel, pastor Laudemir. Pastor Samuel falou uma coisa que me assustou. Pastor Laudemir até olhou para mim e falou assim: tá, mas que inocência é essa? Que lá tinha me assustado. Não me lembro a última vez que algo tinha me assustado, mas nesse dia, por exemplo, essa estatística me assustou. Cristãos que de fato frequentavam, né, antes do acontecido, mas o que é fato é, Stalin, o que acontece? É cristãos que basicamente têm a sua fé em Deus e na hora que o calo aperta, pastor Edson, vão buscar outra divindade. Isso acontece. E nunca é segredo para ninguém que a quantidade de católicos que frequentam outras religiões afro não é segredo para ninguém. Agora, consequentemente, nós não podemos esquecer que isso não era apenas uma prática na época do profeta Ezequiel. Então, o que está acontecendo? Simples. Pessoas colocando seus interesses pessoais acima da sua fé em Deus. E é por isso que diz assim: a seguir o profeta é levado para ver as mulheres e ver as mulheres chorando por Tamuz. Então o que essas mulheres estavam fazendo? Provavelmente sendo estéreis e consequentemente não tinham fé que Deus poderia reverter a situação e estava chorando para um demônio. Diversos comentaristas, nesse caso aqui são todos, eu não vou até mudar a expressão, todos os comentaristas associam Tamuz à fertilidade e à vegetação, mais um exemplo de adoção de práticas pagãs em um templo edificado para adorar o Senhor Deus. Detalhe, tudo isso acontecendo dentro do templo. Tópico 2:3 vai apresentar o outro motivo. Qual foi o motivo? A irreverência e a indiferença. O profeta foi conduzido para o pátio interno e viu homens de costas para o templo e voltados para o oriente, adorando o sol. O que Ezequiel vai criticar aqui? Uma outra prática que a glória de Deus simplesmente se afastou. Resposta: a glória de Deus se afastou porque eles não estavam tendo reverência dentro da casa de Deus. Isso é um desafio. Esse é um desafio. Os nossos pastores chamam de reverência, eu chamo de falta de educação mesmo. Porque eu constantemente conto essa experiência. Eu não sei se os irmãos tiveram o fato de ter pais separados igual o meu. E eu me lembro que nessa de ter pais separados, uma certa feita minha mãe falou assim: meu filho, nós vamos ter que ir lá no fórum, vamos ter que acionar a justiça. Então você já imagina o que faz uma mulher acionar a justiça. E na época minha mãe falou que na frente do juiz ou da juíza não sabíamos o que iria encarar. Eu não podia brincar de carrinho, eu não podia pular na sala dela, eu não podia aprontar nada na sala, não podia sair correndo, porque minha mãe disse que essa é uma pessoa muito importante. Então quando o juiz, na verdade, entrou dentro da sala, eu custava respirar, porque eu estava vendo o juiz, vi o juiz falar, eu sentia justamente a intensidade com que o juiz falava. Então a pergunta é: por que nós vemos dentro da igreja, a gente fica, né? Porque a gente não vê Cristo, não sente Cristo falar e não vê Cristo agir. Então isso faz com que a gente perca a atenção. Esse é o motivo da irreverência e da diferença. Eu lembro que uma das vigílias que nós estávamos aqui, eu me lembro que teve um pastor que esteve aqui, mas o jeito que ele ficou sentado foi tão estranho,
quando pensa que não, um dos presidentes chegou. Na hora que ele viu um dos presidentes, aí na hora se ajeitou. Por que isso acontece? Porque a gente foca mais no homem do que Deus. O tópico de número 3 vai apresentar uma boa notícia, que é o retorno da glória de Deus. O tópico de número 3.1 vai falar sobre o afastamento da glória de Deus. Mas o tópico de número 3.2, é o que eu quero finalizar, vai mostrar como a glória de Deus de fato retornou. Diz assim: após a visão do novo templo, a glória do Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente. Lembramos 3.2, tá? Lembramos que o profeta já tinha visto que estava sobre o monte ao oriente da cidade e entrou no templo. Tal descrição lembra Êxodo: glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar a restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Aí talvez você me pergunte assim: tá, mas é possível a glória de Deus se esvair de dentro da igreja? Eu também já comentei sobre esse púlpito. Das 7 igrejas da Ásia Menor, 4 delas receberam de Jesus elogios e críticas. Duas delas vão receber de Jesus elogios e uma delas vai receber crítica. E qual que é a crítica que essa igreja de Laodiceia recebe? Simples: eis que estou à porta e bato. Nós utilizamos esse versículo para fazer apelo, só que no contexto histórico de Apocalipse, falava que Jesus estava lá do lado de fora da igreja. Queridos, existe uma diferença de Deus estar presente e Deus ser presidente. Frente à igreja, a Shekinah, a presença de Deus, Deus não pode estar presente, Ele tem que dirigir, orientar e de fato presidir os nossos cultos. Então Deus tem interesse em fazer isso. É o grito de Cristo constantemente às igrejas: eu estou na porta, batendo, abram a porta, deixam eu entrar, eu vou ceiar com vocês e vocês vão ceiar comigo. O tópico de número 3.3 vai apresentar sobre o impacto e o resultado no povo de Deus. Após enfatizar a estrutura do templo e a volta da glória de Deus, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo. A mensagem enfatiza lançar fora tudo o que contamina. É a proposta de Ezequiel em capítulo 47, do verso 7 e 9. Primeira coisa, é abrir mão, não é questão de pedir para Ele, é se entregar à vontade dEle. Depois, nós temos Ezequiel dando ênfase ao que os judeus chamam de Torá e Jeová, da lei de Deus. A lei do templo está intimamente ligada à santificação. Eu já comentei isso aqui. Recentemente o SEB, que é o Centro de Engajamento Bíblico, fez uma pesquisa com neurocientistas e mostrando que o contato e estudo das escrituras 4 vezes por semana, de fato vão gerar santificação nas pessoas. Isso é comprovado. Então o que isso mostra? Mostra que não há presença de Deus, não há glória de Deus, caso tenha um abandono das escrituras, pois é as escrituras que de fato lavam o povo dos seus pecados. E terceiro, no tempo de Elias e Manassés, o altar também precisou ser restaurado e de fato Ezequiel dá ênfase a essas coisas. Primeiro, abrir mão do que contamina. Segundo, dá ênfase às escrituras. Terceiro, é um chamado ao altar, porque Moody já dizia que o problema da obra sempre vão ser os obreiros. E quarto, é restaurar esse altar e colocar Deus no seu devido lugar. Me desculpe essa expressão, mas é colocar Deus no devido lugar, que é o quê? É o lugar de honra, o lugar de glória. Ezequiel vai dizer que fazendo isso, consequentemente, Deus vai voltar e retornar com sua glória. E é por isso que a conclusão vai dizer, e aqui eu finalizo: Deus, em sua soberania, decidiu revelar-se na sua glória e deseja habitar com seu povo. Tal plano foi plenamente manifestado em Jesus, que veio ao mundo, cheio de graça e de verdade. Assim, todos os que estão unidos a Cristo recebem a graça necessária para viver de uma forma santa e agradável. Queridos, na última vez que eu estive pregando aqui, eu trouxe o lançamento de 2 dos meus livros. Primeiro é assim: existe uma diferença muito grande de dar conselho e fazer aconselhamento. Meu livro, foi até um artigo que eu tinha escrevido para a FACEB, é um livro que eu tratei sobre aconselhamento cristão e pós-modernidade. Não é dar conselho, é fazer aconselhamento. É prover a Bíblia através das instruções que você dá. Depois é um livro que inclusive o Hernandes prefaciou, que eu duvido que você não tenha um jovem que precise de um livro desse, que é justamente Juventude e seus desafios no mundo. Esses livros ainda tem umas unidades ali. Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe a escola dominical. Glória a Jesus.